Aquele de toda a cidade. Estava nascendo seu primeiro dente. Obrigado. Falsa verdade, eu estava já com 19 anos. Gênesis capítulo 3, versículo de número 12. Então disse Adão o seguinte: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Podeis sentar. Pense numa desculpa esfarrapada, né? Muito bem, amados, estamos juntos para mais uma reflexão de um texto sagrado. Fizemos a leitura de Gênesis capítulo 3, versículo 12. A desculpa do Adão por ter comido o fruto. Ele aqui coloca a culpa na companheira, na esposa, que ele disse que era carne da sua carne, osso do seu osso, enfim. E quando a gente vê pessoas, isso é próprio do pecador. Se você for num presídio, você vai ver que todo mundo é inocente. Ninguém fez nada de errado. Então o ser humano tem esse hábito. Ele sempre achar que ele errou por causa do outro. Ele não admite que ele errou. E nesse texto, bastante conhecido, eu quero extrair pelo menos 6 verdades que nos leva à reflexão sobre o tema verdades centrais do Evangelho. Verdades centrais. Elas estão lá centralizadas como um marco inamovível e do qual ou dos quais não podemos nos divorciarmos, certo? E a primeira verdade que eu destaco, a primeira verdade central é extraída desse texto, e desde já eu quero pedir aos que estão entrando na nossa live, para participar conosco, compartilhe, curta. O compartilhamento, a gente sempre repete aqui, faz você ganhar alma juntamente conosco. Você trabalha para o reino, você trabalha para Deus. Há outros que estão do lado de fora e que, se entrarem, ou seja, tem gente que fica sempre do lado de fora, mas se você entrar, você dá visibilidade para nós, nosso conteúdo, do ponto de vista do algoritmo, ele se torna relevante. Ele é relevante para você, ele vai ser relevante do ponto de vista do algoritmo. Eu fico sabendo de pessoas que participam, que eu imaginei que jamais participariam. Fico feliz e louvo a Deus por suas vidas. Há pessoas que se declaram nossas inimigas, no entanto, participam da nossa live. E já tivemos pessoas que entraram batendo boca, falando um monte de coisa inconveniente, e que acabou se inscrevendo no canal e hoje nos acompanha. Louvo a Deus também pela vida de pessoas católicas, espíritas, que participam conosco, que estão na nossa live. Nosso objetivo aqui, amados, não é refrescar nem para nós, nem para mim, nem para você, nem para ninguém. Apenas endossar o que a Bíblia Sagrada diz. Se ela bater de frente com você, mude. Se ela bater de frente comigo, eu devo mudar. E como disse o apóstolo Paulo, você que prega para os outros, cuide para que você não seja reprovado. Se está de pé, cuide para não cair. E aquilo que eu prego para os outros, eu devo viver. Lutar para viver, certo? Muito bem. A primeira verdade extraída do texto que lemos de Gênesis 3, versículo 12, a primeira verdade é o seguinte: o Adão, quando Deus o questiona sobre por que ele se escondeu, já que ele antes não fugia de Deus. Por que ele se escondeu? Amados, não é esse o primeiro ponto, mas é uma observação. O homem, quando ele está bem com Deus, ele gosta de estar falando sobre Deus e ficar num ambiente onde ele entende que é um ambiente apropriado para os santos. A partir do momento que alguém peca, ele não se sente bem na presença de Deus e ele começa a dar desculpas e fugir. O Adão, quando ele está em comunhão, ele conversa com Deus, mas quando ele peca, ele se esconde atrás das folhas, como se pudesse, que isso é impossível, já que Deus é onipresente, mas é o que ele faz. Então qual é a primeira verdade aqui? Ele culpa
a Eva quando ele é questionado por Deus. A primeira verdade é: quem não se arrepende, irmãos, acusa e se justifica. Quem não se arrepende, ele acusa e se justifica. Toda pessoa que comete um erro, mas não está arrependido, você pode ter certeza que este ser vai falar um monte de coisas justificando suas atitudes, vai acusar A, B, C, D, o abecedário inteiro, porque é uma pessoa que não se arrependeu. Vai ser leviano, contar mentiras, fazer um monte de coisas, porque não está arrependido. Quando uma pessoa se arrepende, a primeira coisa que ela faz é admitir que errou. Ainda que foi induzida por A, B e C, a decisão de errar é sua. Você toma a decisão. Ah, eu errei por causa de fulano. Ninguém erra por causa de fulano, nem beltrano, nem ciclano. Você erra porque você quer. Então, a primeira verdade é essa. Quem não se arrepende, quando você estiver conversando com alguém que cometeu um delito, e essa pessoa está acusando, cometeu os piores pecados, fez, sabe, uma lambança, e ao invés de estar cabisbaixo, triste pelo que cometeu, não, está cheio de razão, acusando, odiando, se defendendo, se justificando, porque não houve arrependimento. O arrependimento, a primeira marca de uma pessoa arrependida, eu estou com essa palavra no coração o dia inteiro, e eu rodei para pregar outra coisa, e Deus me falando disso, sobre esse assunto da questão de perdão, de arrependimento, enfim. Então, quando você estiver conversando com alguém, que você sabe que ela cometeu um delito terrível, a pessoa cometeu erros terríveis, errar, irmãos, é coisa do ser humano, está sujeito. Mas a covardia do pecado faz com que esta, ao invés de confessar que errou, prefere acusar. Faz a gente se lembrar, clássico, de Lúcifer. Quando foi que o diabo reconheceu que ele errou? Nunca. O próprio Adão não reconhece que ele errou. Ele disse que o problema dele era Eva. E o diabo entende que o problema dele é Deus. E você, que caiu em vários pecados, de quem é o culpado? Se é crente e era crente, é o pastor, é a esposa, é o esposo, é parente do pastor, todo mundo, sabe? E quando você admite covardemente, você admite de forma hipócrita que você errou, como é que você fala? Não, eu tenho que admitir o seguinte, né? Eu errei nisso aqui, nisso, mas esse mais praticamente anula a sua confissão, porque você vai pegar esses erros, aí você vai migrar essa culpa para outra pessoa. Novamente, você volta para a situação de acusação. Quem está arrependido, irmãos, não vai fazer acusação, só vai reconhecer que errou, só isso. Vai chorar arrependido, vai usar todos os recursos para abandonar o seu pecado, suas falhas, enfim, vai lutar por isso. Então, todas as vezes que você estiver conversando com alguém, e você sabe que a pessoa caiu, pecou, se sujou, e ela faz acusações, e ela vive se defendendo, ela praticamente atesta, está carimbando o seu erro, está mostrando que não se arrependeu. Não é próprio, queridos, não é próprio do cristão viver acusando. Não é próprio do cristão viver se defendendo. Não é próprio, não tem a ver com o cristianismo. Não tem a ver com quem vive com Deus. Uma pessoa que ela vive reclamando dos seus infortúnios e culpando A, B, C e D. Já viu um crente cujo comentário dele todos os dias é: a irmã fulano está assim, lá no grupo está assado, fulano de tal está me impedindo de trabalhar no evangelho, ciclano, beltrano, cheio de acusações. Você pode ter certeza que você está diante de uma pessoa que ela está espiritualmente caída. Se ela não está num pecado muito grave, ela está envolvida em fracassos próprios do pecador. E uma coisa que nós nunca podemos nos esquecer: nossos problemas, o que nos impede de caminhar,
de prosperarmos no Evangelho, de sermos vitoriosos contra as trevas, nunca a culpa é de quem está à nossa volta. Isso sempre vai ser culpa nossa. Ninguém, a não ser que alguém, nos amarrou de cordas e disse: você não vai fazer a obra de Deus, você não vai viver uma vida de santidade, peca, toma aqui ódio, bota a arma na cabeça, vai, peca. Porque se alguém te obrigar a pecar, não é pecado. Por quê? Porque é contra a sua vontade. Pecado é aquilo que você faz deliberadamente, vontade sua. Então, quando Adão, esse texto por demais conhecido, quando a mulher se aproxima de Adão com o fruto que ele sabia que era proibido, ela conta, certamente, a Bíblia não diz, ela contou a história para ele, do que a serpente havia falado. Ele aceitou. E se ele aceitou, irmãos, a decisão é dele. E se a decisão é dele, a culpa é dele. Meu filho foi tirar carteira e ele disse que era um policial civil que estava ali para cobrar a prova dele. E ele estava numa avenida de Juiz de Fora, numa reta, eu conheço, morei lá, e a próxima entrada à direita era a contramão, num determinado trecho, e o policial civil que estava fazendo o teste com ele disse: entra na próxima direita, e ele obedeceu. Ele não questionou, ele obedeceu. Quando ele entrou, aí disse: reprovado, porque era contramão. Ele falou: você que mandou. Não sou eu quem te mandar, você que tem que olhar a placa. Eu mandei você entrar, era para você não entrar, era para você passar de lado, não posso, é contramão. Porque a prova ia ser aplicada em cima da lei. Então quem está dirigindo é que tem que saber o que está fazendo, e não obedecer quem está do lado. Eu não sei aqui, já viu que algumas esposas têm, normalmente as esposas, o marido está dirigindo, ela tem as manias de ficar falando: cuidado, a moto, não sei o que lá mais, e acaba atrapalhando. Tira a atenção, a maioria faz isso, só que não pode, gente. Tira a atenção do motorista, o motorista está atento ao trânsito, ele para um pouquinho para prestar atenção, no que ele para, pode acontecer um acidente. Então, Adão desobedece, como você poderia desobedecer? Uma ordem, mas a decisão é sua. Já teve muita gente, a gente lida com pessoas várias, mas nós temos que ter um posicionamento, uma identidade. Então, esse fracasso, essa destruição que veio sobre a sua vida, decisão sua. Então, pare de ser leviano e ficar atribuindo aos outros seu fracasso. Você errou porque você quis, você tropeçou porque você tomou a decisão errada. Então, nada melhor do que se arrepender. Item de número 2. Preste bem atenção. Outra verdade central. A primeira: quem não se arrepende, acusa e se defende ou se justifica. Segunda verdade: não há perdão sem arrependimento. Não há perdão sem arrependimento. Nós lemos Gênesis 3, versículo 12, é o que nós lemos, tomamos como base. Não existe perdão, repito, sem arrependimento. E algumas pessoas que caem em pecado, irmãos, têm a mania de dizer: mas Deus não vai me jogar no inferno. Mas você se arrependeu? Não. Então vai. Quem é, irmão, em são juízo, que quer ir para o inferno? Ninguém. Então você em pecado, está apaixonado pelo erro, apaixonado pelas práticas erradas, e ao invés de você se encher de um desejo profundo de abandonar o mal, você prefere se encher de narrativa. Está falando isso, mas será que todo mundo vive realmente com a vida no altar? Será que todo mundo se arrepende? Então essas narrativas que nascem no coração dos demônios, certamente, é a narrativa de quem não se arrepende.
Está falando isso, se eu abrir minha boca para falar, você precisa ver. Não vai falar nada. E outra, irmãos, eu tenho o hábito de dizer o seguinte: fulano de tal estava errado ano passado, mês passado, semana passada. Eu não sei o que aconteceu depois. Se a pessoa se arrependeu e abandonou, eu não sei. Você está entendendo? Algumas pessoas vão te apedrejar a vida inteira, e você já se arrependeu, já está lá na presença de Deus, feliz, e a pessoa está dizendo, fingido, mas você abandonou o pecado, ó. Eu, por causa de decisões minhas no passado, fiquei uns 20 anos longe de pessoas conhecidas, uns 20 anos. Quando eu apareci, irmãos, aquelas pessoas, gente que era do meu convívio e gente que não era do meu convívio, e pasmem, crentes, estavam todos de pedrinhas na mão esperando eu chegar, porque eles tinham a informação que eles ouviram de um lado, eles nunca ouviram o meu lado. E outra, pior ainda, eles não têm prova de nada. Pessoas que na época eram criancinhas, estavam com as pedrinhas nas mãos agora, com seus 20 aninhos, prontos para me apedrejar. Gente que eu nem conhecia, de repente, olhavam para mim com a cara de condenação, baseado em uma informação, de uma pessoa. Porque a lógica diz para eles que que aquela pessoa que falou estava certa. Há pessoas que vão ficar a vida inteira carregando pedras nas mãos. Agora, lembre-se que um julgamento, em se tratando do texto que nós lemos, um julgamento justo precisa de 3 personagens: o acusador, aquele que defende e o acusado. O acusado. Por exemplo, no jardim nós tínhamos o acusador, que era a serpente, nós tínhamos a Eva, que estava recebendo ali as informações contra Deus, e Deus estava manifestado presente? Não. Tinha 2 pessoas, 2 personagens apenas. Cadê o terceiro? A pessoa que era acusada era Deus, ele estava presente? Não. Por que você acha que você pode ouvir uma pessoa e você pode fazer o julgamento, colocar no banco dos réus? Você sabe realmente o que aconteceu? Amados, algumas pessoas que estavam carregando pedras deveriam ter 3, 4 anos de idade na época. 20 anos depois, essas pessoas ouvem informações levianas, de um vitimismo barato, baseado numa lógica externa apenas, e elas têm pedras nas mãos. A ponto, eu me lembro, não sou vitimista, quem me justifica é Deus, mas eu me lembro, e eu já comentei isso aqui. Como é que pode? Mulheres do círculo de oração chegam no ponto de ônibus, estavam eu e mais 2 irmãos, obreiros, conversando. Elas chegaram e, como crentes pentecostais, falaram: paz do senhor fulano, paz do senhor ciclano, olharam para mim e disseram: oi? Eu falei: oi. E os irmãos olharam para mim como a dizer: não entendi, nós não entendemos. E por quê, irmãos? Baseados em falas, o que nós chamamos de fofocas. É óbvio que eu não vou me defender. Por quê? Eu tenho um juiz e um advogado, e eu não preciso falar nada, eu só preciso viver. Então, não há arrependimento, irmãos, não há perdão sem arrependimento. Mas por que fazendo a acusação contra uma pessoa? Você não sabe se essa pessoa já se consertou. É incrível, você viu ele pecando agora, mas você não sabe o que vai acontecer durante a noite. Você não sabe o que vai acontecer no amanhecer. Se essa pessoa cai de joelhos chorando, copiosamente, diz: Deus, me perdoa, eu errei. E no outro dia, você está disseminando como o diabo uma acusação contra alguém que já foi perdoado. E aí a ira de Deus vem sobre você.
porque você não é juiz de ninguém. É complicado, amado. Quão importante é que nós entendamos isso e vivamos movidos pelo Espírito de Deus para não abrirmos a nossa boca de maneira leviana. Quando alguém faz uma acusação, fala: fulano, eu não sei. Não, mas ele está em pecado, então não sei o quê. Mas e qual é o que eu levo de vantagem em descobrir isso? A não ser que seja alguém que pertence ao nosso ministério, à nossa igreja, cai num pecado, sai fazendo como aconteceu, fazendo acusações levianas, eu sou obrigado a me posicionar. Eu sou obrigado a provar que aquela pessoa está sendo falsa. Eu sou obrigado a fazer isso, mesmo que eu não quisesse. Eu sou obrigado a expor aquela pessoa. Por quê? Porque se a pessoa faz isso e sai em silêncio, eu não vou fazer isso. Agora, se sair fazendo acusações levianas contra o ministério ou contra a nossa vida cristã, somos obrigados a falar e a provar, porque as pessoas vão chegar diante de nós e dizer: vocês foram injustos. A pessoa está falando por aí isso, mais aquilo outro. Eu falo: nós fomos injustos? Não, está aqui, ó, a prova nós temos. Nós somos obrigados a fazer isso, mesmo que não quiséssemos. Bom é que a pessoa se arrependa, amado. Porque não pode haver perdão sem arrependimento. Mas se a pessoa sai de maneira leviana, como eu disse anteriormente, se defendendo e acusando de maneira leviana, porque não se arrependeu, e porque não se arrependeu, essa pessoa não é perdoada. Por que alguém acha? Você não pode, como é que é? Você não pode estar julgando. Amado, não é julgamento. Alguém que não se arrepende, ela já está julgada. Ninguém, não precisa fazer acusação. Você só pontua o que a pessoa está fazendo. Agora, abandonar a prática em alta escala, mas continuar pecando um bocadinho aqui, um bocadinho ali, sem arrependimento, apenas com remorso. Porque há pessoas que choram de remorso. Não confunda remorso com arrependimento. Remorso, você fica triste de que o que você está vivendo está te trazendo sofrimento, porém você não abandona. O arrependimento leva você a abandonar. Pedro se arrepende e se humilha diante de Jesus, mas Judas não faz isso. Judas prefere se matar. E toda pessoa que não se arrepende e é orgulhosa, ela quer tentar suicídio. Essa pessoa fica depressiva. Essa pessoa vive sofrendo, mas não dá o braço a torcer. É grande coisa. Quem é que está sofrendo? Quem não se arrepende. Não mudará o adjetivo de alguém que continua na prática do pecado. Só muda o adjetivo quando você muda a prática. Que adjetivo? Se você rouba e não se arrepende, é ladrão. Até o dia que você se arrepende, deixa de ser ladrão. Porque você recebe o perdão. Mas se você não se arrependeu, não existe perdão. Repito, arrependimento é abandono da prática. Abandono. Chega. Não quero mais isso para a minha vida. Agora, não confunda uma pessoa que está arrependida lutando para fechar uma ferida. Há pessoas que estão no evangelho, irmãos, em batalha, em guerra, como alguém já disse para mim: mas eu quero ir para o evangelho, comentei essa semana, eu quero ir para o evangelho, mas eu ainda gosto disso, gosto daquilo outro. Mas ninguém vem para o evangelho, irmãos, perfeito. Não, eu vou me arrumar lá fora e venho para servir a Deus. Se você consegue se arrumar lá fora, para que você vem para o evangelho? Não faz sentido você vir, mas a gente vem para o evangelho porque a gente não consegue vencer o pecado, então nós precisamos de Jesus. Ninguém vai se purificar do pecado lá fora, você só vai conseguir fazer isso aqui dentro. Mas eu ainda estou aqui no evangelho, mas estou pecando. Presta atenção, amado. Aqui é o lugar de você ser tratado. Isso aqui é como um hospital. Mas não. Você quer. E outra coisa, aprenda a se arrepender do seu pecado e a perdoar a si mesmo. Você pede perdão a Deus, mas Ele vai te perdoar, mas você se perdoa? Porque uma pessoa orgulhosa, irmãos, ela não se perdoa. E por que não se perdoa? É incrível, né? Porque a pessoa que não se perdoa, o nível de orgulho é muito alto. Em nome de uma santidade, como se ele fosse impecável. Então ele, quando peca, ele não se arrepende.
Ele não se arrepende, não. Ele não se perdoa. E por que ele não se perdoa? Porque ele se acha perfeito. Não, amado. Eu posso pecar. Eu só não devo pecar. Poder pecar, eu sou pecador. E por causa disso, eu vou fugir de lugares onde de repente eu posso cair. Se você tem uma queda na área sexual, por exemplo, e você sabe que corre o risco de cair, por que você fica perto do abismo? Por que você vai acessar coisas que você sabe que vão te derrubar? Sai de lá, aí você tem força. Se você continuar ali, você cai. Pessoas que já foram viciadas em algum tipo de entorpecente ou bebida alcoólica, sei lá o que for. Então, se você tem essa inclinação, sai da porta do bar. Sai da biqueira, de perto. Por quê? Porque você corre o risco. Até você... Fugir. Até você ficar livre do problema. Fechar a ferida. Enquanto isso não acontece, fuja. Por isso, quando Deus fala de Jó, ele fala para o diabo assim: viste meu servo Jó, homem temente a Deus, justo, e faz o quê? E se desvia do mal. Quem é você, ô pilantra? Que era o capeta, é o diabo. Se desvia do mal. O Jó, irmãos, o Jó, ele tinha tanto cuidado com a vida dele, que ele falou em Jó 31, versículo 1, ele diz assim: fiz concerto com os meus olhos. Como, pois, os fixaria numa virgem? Por que eu vou ficar admirando uma virgem se eu fiz concerto com os meus olhos? Os olhos dele eram só para a esposa dele. Então eu vou ficar lá olhando, daqui a pouco eu vou gostar, vou fazer igual dá. Lógico que é o livro mais antigo, mas é o caso de Davi. Ficou olhando o que não devia, acabou caindo. Se ele estivesse na guerra, não estivesse lá no terraço olhando a mulher tomar banho, viu que a mulher está tomando banho, sai de lá. Não, ficou lá olhando, gostou do que viu, mandou buscar. Pronto, adultério. Então fuja. Não era. Então, pontuando o item 2, não há perdão sem arrependimento. Se você não está arrependido, você está fazendo o que eu disse anteriormente. Você está acusando e se justificando. Item de número 3. Não há salvação sem uma nova natureza. Entenderam? Não há salvação sem uma nova natureza. Porque algumas pessoas querem ser salvas por práticas. O famoso religioso. Não mato, não roubo, não me prostituo, estou sempre na igreja. Não é isso que te salva. Qualquer um pode fazer isso. Os irmãos acreditam que há pessoas que vão frequentar a igreja a vida inteira e vão para o inferno. Qual o motivo? Não tem natureza, a natureza de Deus não está no coração dessa pessoa. Ela não, porque não nasceu de novo, não tem um relacionamento com Deus. São fãs de Jesus. Pô, Jesus é legal, né? Legal sim, os hinos, eu gosto muito. Eu conheço gente assim. Gosto muito, gosto de ouvir a palavra de Deus, os louvores, né? Muito legal. Mas, ao mesmo tempo, ele ouve outras coisas, ele vive a vida dele no dia a dia, normal, mas não tem um relacionamento com Deus, porque salvação, eu creio no Evangelho, e eu vou me abster do pecado por causa desse relacionamento que eu tenho com Ele. Imagine... eu creio que Jesus é o Salvador, mas eu creio que o santo fulano também salva. Eu acho que ciclano também salva, porque você é um religioso. Você frequenta igreja de crente. Você só não é crente. Eu estava conversando na casa de um casal, um empresário. A esposa dele, o casal diz que é crente. Faz a obra de Deus, né? Visita e tal, a igreja deixa para lá. Aí eu estava comentando, irmãos, sobre seitas heréticas. Eu estava comentando, porque na igreja deles quase não tem ensino da palavra. E eu estava comentando sobre seitas heréticas, falei o nome de algumas seitas. A mulher, irmãos, regalou um olho assim para mim, e ela disse: como assim? Como fulano não vai para o céu? Irmãos, uma seita terrível.
Ela acredita que todas as religiões têm um pessoal bom que vai para o céu, irmã. E a mulher diz que é crente, então ela não conhece o Evangelho. Não existe salvação, irmãos, em outra pessoa, em outro ser, senão em Jesus. Não tem espírito de luz que vai te levar para o céu sem ser Jesus. Não tem nenhum, pacificador. Não existe espíritos legais que vão te levar para o céu. Se você não conhece Deus, você diz assim, o pastor fala, o padre fala, o ancião da Testemunha de Jeová fala, os adventistas falam, enfim. Por que você fala isso? Porque enquanto você não encontrar o caminho, você vai entrar em vários caminhos. Só que Jesus disse em João 14,6, eu sou o caminho, artigo definido. Ele não diz eu sou um caminho, vocês podem escolher outro. Jesus não morreu na cruz, amado, para o Buda te salvar, o Allan Kardec te salvar. Jesus não morreu na cruz para alguém. Não, amado, Jesus é o único. Para que ele morreu na cruz se você podia ir para o céu através da Maria, do Tiago, do João, do Pedro, do Zebedeu? Não! Jesus disse, eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Eu não tenho que pedir desculpa para religião nenhuma, o que eu estou pregando é Jesus, Ele é o único Salvador. E os católicos de plantão aplaudam, já que vocês admiram Pedro, porque ele diz em Atos 4,12 que abaixo desses céus não tem salvação em outro nome, senão pelo nome de Jesus. Foi ele que disse. Como é que alguém está querendo entrar lá por outro caminho? Tito 2,11 diz, há um só, que a graça de Deus se é manifestada, trazendo salvação a todos os homens, mediante a pessoa de Jesus, é claro. A sabedoria em Provérbios, irmãos, é atribuída à encarnação do verbo, Cristo. A Bíblia diz que Jesus é poder de Deus e sabedoria de Deus. Pronto. E outra coisa, pegando aqui uma deixa, como alguém diz, cuidado, irmãos, com afirmações que a Bíblia não afirma. Eu ontem, só abrindo aqui um parêntese, num short, um comentário lá na rede social, eu vi um comentarista falando o seguinte, aquela passagem bíblica que diz que João diz que via as estrelas caindo do céu, como se fossem figos sacudidos, como se sacode uma figueira e cai vários figos. Ele diz que via as estrelas caindo do céu. Olha a afirmação que ele faz, aquilo lá João falou porque ele não sabia, não eram estrelas, aquilo lá eram mísseis, porque João na época não sabia o que era isso. Falei, irmãos, o que essa pessoa está fazendo, irmão, é adulterar texto. É uma opinião equivocada. Sabe por quê, irmãos? Presta atenção. Quando João, estou abrindo aqui um parênteses, quando João falou de coisas que ele não sabia, ele disse assim, eu vi como que um mar de vida. Quando Isaías escreveu o que ele não sabia, ele diz assim, quem são esses que vêm voando como nuvens? No caso, os judeus voltando para a sua terra de avião. Mas ele não sabia que era avião, o que ele fala? Voando como nuvem. Naum, ele fala, eu vi os carros correndo na rua como relâmpagos, como, ou seja, porque os carros velozes. Então, irmãos, essa história de dizer que João estava vendo, não eram estrelas caindo, eram mísseis, é uma afirmação particular. Não, quando a Bíblia diz assim, via as potências, porque a Bíblia diz, as potências do céu serão abaladas, e as estrelas cairão, é a Bíblia que diz, a Bíblia diz, e as estrelas cairão do firmamento. Não está escrito que é como estrela caindo, está dizendo estrelas é estrela mesmo. E essa afirmação também, mas está no livro histórico, em um dos evangelhos. Mas a pessoa vai lá e faz uma afirmação leviana. No nosso texto, não há salvação sem uma natureza, uma nova natureza em você. Parei aqui do parênteses, eu volto para tocar nesse assunto.
Essa nova natureza, irmãos, é mediante o arrependimento e a aceitação do plano de Deus através da pessoa de Jesus. Você tem que crer e passar a se comportar de acordo com o que está escrito na palavra de Deus e ter um relacionamento com o Espírito Santo. Por fé você recebe uma nova natureza. Isso é novo nascimento, mas ninguém pode te ensinar a nascer de novo. Você se arrepende dos seus pecados e recebe uma nova natureza. Item 4. Estamos falando de verdades centrais do Evangelho. Item 4. Não há cristianismo sem mudança externa. Não há cristianismo sem mudança externa. Estamos vivendo uma época de um tipo de graça onde é como se você dissesse: eu quero ir para o céu, assina aí. Assinei, pronto. Agora eu posso viver minha vida porque o meu nome está lá. Eu estou ironizando, mas é como se alguém acha que vai para o céu, irmãos. Parece que alguém na live falou isso aí. Alguém acha que vai para o céu simplesmente porque ele falou: levantou a mão, continua vivendo a vida deles, do jeito deles, mas como ele disse para Deus que ele quer ir para o céu, ele vai. Não, senhor. Tiago escreve dizendo que a fé sem obras é morta. Então você precisa de mudança externa. É impossível você receber Deus do lado de dentro, mas o seu comportamento é igual dos filhos do diabo. É impossível. Ou você é de um ou você é do outro. Pode, irmãos, quem recebeu natureza de ovelha comer carne? Beber sangue? Se recebeu natureza de ovelha, tu vai comer capim. Você está entendendo? Não, eu recebi a Cristo, mas eu amo carnaval, gosto de sair com as minas aí, tomo minhas pinguinhas, faço minhas farras. Eu não tenho nada contra a sua vida particular, mas por favor, não confunda isso, não tente botar isso na conta do Evangelho, porque isso aí é você, é a sua vida. Se você não tem mudança externa, então seu Evangelho é falso. A salvação é pela graça porque ela não é movida pelo homem, ela nasce no coração de Deus. Agora, olha o que Tito 3, eu já citei aqui 2:11 diz: a graça de Deus se é manifestada trazendo salvação. Por exemplo, Cristo morreu na cruz por todos os seres humanos, certo? Agora, e depois que ele morreu, as prostitutas pararam de se prostituir? Não. Depois que Jesus morreu na cruz por todos nós, o ladrão parou de roubar? O assassino parou de matar? Ué, mas ele não morreu por todos nós? Por que eles não pararam? Não pararam, porque você tem que aceitar o plano de salvação, você tem que crer na obra que ele fez, você tem que aceitar esse plano. Ele trouxe a salvação, você quer? Ele trouxe, você quer? Se você receber salvação, recebe uma nova natureza e consequentemente um novo comportamento. Era lobo, vira ovelha. Espera lá, mas não vira ovelha passivamente, você toma atitude de mudança, você se arrepende. Por que alguém tem que se render a Cristo? Porque ele tem que desistir de seus planos, de seus desejos particulares e desejar Deus e a sua palavra. Eu quero Deus na minha vida, eu quero Jesus me guiando, eu quero que o Senhor me liberte, eu quero ter a paz do Evangelho no meu coração, eu quero sentir o gozo do céu na minha vida, eu quero me relacionar com Deus, eu quero voltar para o lugar de onde eu nunca deveria ter saído, a presença de Deus. Isso é Evangelho. Agora, uma pessoa que diz que veio para o Evangelho, recebeu a Cristo, quando abre a boca, irmãos, é um verdadeiro esgoto, palavrões, é ódio. Hoje eu fiquei sabendo de uma pessoa que diz que Deus levou os seus pecados e tal, mas basta uma discussão que já manda a pessoa para tudo quanto é lugar e já faz gesto feio, xinga tudo quanto é troço. Eu falei, engraçado, eu não estou aqui para fazer acusações, e nem é leviana, porque está lá os prints, né? Eu falei, engraçado, fico triste, porque que tipo de evangelho é esse? Onde você não muda do lado de fora. Não, mas Jesus está no meu coração. Eu falei, esse Jesus é estranho, não é não? A boca fala, o coração está cheio.
Coração cheio de ódio. Ai, se eu ver fulano, me seguro. Não entendi. Quem é que mora? O Espírito Santo é um punhado de escorpião. Eu acho que quando você foi batizado, esqueceram de... Acho que enterraram só o pé e olhe lá, para poder você ir para a igreja. Mas o resto não foi. Como assim, amado? Como que você não renuncia ao seu velho homem? Tem um monte de coisa que está na nossa vida que precisamos renunciar. Eu já disse aqui que eu, quando recebi a Cristo, eu não amava ninguém. Isso aí eu já estava com 30 e poucos anos. Aceitei a Jesus com 18, 19. Eu não conseguia amar ninguém. Gostava, mas amar, não. Foi difícil para mim. Por quê? Vida traumatizada. Enquanto você não conseguir amar, não vem com essa onda de que Jesus levou tudo. Não levou coisa nenhuma. Cadê o coração novo? Cadê o amor? O que mais brota é ódio, desejo de vingança, palavrões, ira constante. Eu sei que isso não é fácil, mas você está fazendo alguma coisa para mudar? Evangelho exige mudança externa. Eu entendo, eu sofri para poder, Deus quebrar meu coração. E para Deus mudar teu coração vai ser na base do infortúnio. A gente não quebra pedra, irmãos, dando pancadinhas com uma marreta de algodão, não. Eu já fui quebrador de pedra. E quando eu pegava uma pedra muito pesada, muito resistente, falava, me dá uma marreta. A gente falava sexta-feira 13, né? Porque é uma marreta de 15 quilos, de 10 a 15 quilos. Daí, vamos ver se ela respeita. Eu pegava aquele marretão e bum. A gente aumentava a pancada por causa da dureza da pedra. Se você não entender que o Espírito Santo quer te mudar, e porque você é duro, ele vai usar condições adversas. E ao invés de você chorar acusando A, B, C e D, por favor, aprenda que ninguém do lado de fora, irmãos, vai fazer nada com você sem que Deus não permita como uma ferramenta para te transformar. Um evangelho onde você é guiado pelo ego, você só quer as suas benécias, é você que acha que tem que ser assim assado, isso não é evangelho. Se eu precisar mudar, e eu sou o tipo que fala uma palavrinha assim, eu já fecho o punho para bater, Deus vai permitir que pessoas me afrontem. E eu preciso entender isso. Eu preciso entender. Quem é que vai? Como que você vai mudar? Se você só quer os seus amiguinhos ou amiguinhas comprados, aqueles que mesmo discordando vão falar, você está com a razão. Eu não preciso de ninguém massageando o meu ego. Eu preciso do Espírito Santo me marretando para eu mudar. Aprenda a entender que Deus vai criar circunstâncias adversas. Presta atenção que está se repetindo. Já observou? Quando você não se arrepende, a situação volta. É como se você dissesse, já vi esse filme antes. Enquanto você não passa numa prova, o que é que o professor faz? Eu dou aula, o que é que eu faço? Hein? Eu não passei na prova de sociologia, sei lá qual a sociedade lá, teve uma prova para falar sobre isso e eu não tirei nota baixa. É óbvio que o professor vai repetir essa prova, vai te dar de novo, com outras perguntas, enfim, mas vai te dar. Aí eu não passei na segunda, terceira, quarta, quinta. Quanto tempo você está repetindo prova? Primeira, segunda, terceira, e você, poxa, de novo, sempre comigo. Para de fazer vitimismo, é porque você não passou na prova. Para de ficar resmungando, você não passou. Pare de achar que você é o patinho feio da história, não é. Deus está querendo te transformar, mas vai usar circunstâncias externas. E jogando indireta. Quem pensa assim, irmãos, nunca será transformado pelo Espírito de Deus. Meu filho hoje falou algo para mim, é por isso que a Bíblia diz que repreende o sábio e ele te amará. Não repreendo todo para que não te aborreça. Hoje meu filho falou, pai, posso fazer uma observação? O quê? Isso.
Falei, rapaz, você tem razão. Foi bom você me despertar sobre isso, que eu estava assim, gente, eu acho que eu estou cometendo esse tipo de falha ali e eu preciso corrigir. E de repente ele falou, eu falei, maravilha, obrigado. Agora eu vou focar para poder corrigir aquele mal. Então, um evangelho em que você não muda por fora, que evangelho é esse, amado? Já viu artistas que você admira ele na tela? Eu não vou falar nomes aqui, mas tem artistas que você diz, nossa, gostaria de conhecer o fulano. Cuidado, você pode ter uma decepção. Porque a pessoa na tela, né, maravilhoso, maravilhosa. Quando você chega perto, até com nojo de encostar em você. Você quer tirar uma... E até ditos crentes que são celebridades. São metidos a celebridade, você não pode cumprimentar. Graças a Deus, os que eu conheço são pessoas humildes. Mas tem alguns, irmãos, que, sabe, vai até lavar a mão com álcool, porque apertou a sua mão. Álcool em gel e tal. Então, cuidado. Eu converso, irmão, com a estrela das estrelas, Jesus. Ele sim, ele é importante, o restante é irrelevante. E eu converso com ele, ele é o rei dos reis, imagina? Então presta atenção, um cristianismo que não te muda por fora, vou falar uma gíria aqui, está por fora. Mas as minhas amigas, os meus amigos, é claro, tudo, é claro. Eu não quero amigo, irmãos, que não pontue o meu erro. Amigo que deixa eu errar e não falar nada é meu inimigo. Há alguns anos atrás, cheguei no culto, sabe? E eu não sei o que aconteceu com a minha gravata, ela estava torta. Eu não vi. Culto de domingo, igreja lotada. Quando eu cheguei na porta, conversando com os jovens, que eu era o dirigente da mocidade, conversando com os jovens, eles conversam aqui, conversam ali, babá, até que a esposa do pastor presidente chegou. Quando a esposa do pastor presidente chegou, ela falou, meu irmão, dá licença, sua gravata está torta, e ela arrumou minha gravata. Eu agradeci e olhei para a cara dos bonitinhos que estavam à minha volta. Ninguém, irmãos, falou que a minha gravata estava torta. A esposa do pastor é que viu. Eu não estava vendo. Amigo que não pontua o meu erro não é meu amigo, é meu inimigo. Eu não quero esse tipo de amigo. Eu quero um amigo que chega para mim e fala o que eu não quero ouvir. Agora, se você não pode estar nessa live porque eu pontuo o teu erro, realmente você está na live errada. Você vai se sentir ofendido? O problema é seu. Porque o que eu estou falando é para o seu bem. Mas se não dá para tirar o carrapato da tua lã, fique com o carrapato. Se eu não posso mexer no teu bicho de pé, fica com ele, porque você gosta de estar coçando o dedo com aquele bichinho sangrando ali, grudado no teu dedo. O problema é seu, eu não sou dono da tua vida, não morri por você na cruz, e eu não estou sendo grosseiro, eu só estou dizendo que se você quer ir para o céu, vamos lá, vamos trabalhar juntos. Certo, amado? Tem gente que não quer ser tratado. Como dizia o Tom Cavalcante naquele personagem que eu não vou falar aqui por causa do algoritmo, lembra que ele falava, morra, ele dizia, você quer morrer, o que eu posso fazer? Nada. 4, né? Item 5, não há misericórdia sem humilhação. Não há misericórdia sem humilhação. Até o Acabe, que não valia nada, o dia que ele se humilhou, Deus disse para Elias, vai lá porque o Acabe se humilhou. Quem se humilha é exaltado, quem se exalta é humilhado. Davi, quando peca, no Salmo 51 pelo menos, ele se humilha. Ele disse, não me lances fora da tua presença, torna a dar-me a alegria da tua salvação, não retires de mim o teu Espírito Santo. Davi se humilha. Por quê? Porque Davi não queria sair da presença de Deus. Sabe por que eu não estou naquela igreja? O pastor me tirou. Pastor não tira ninguém, irmão. Posso tirar da igreja.
Vamos fazer de contas que eu expulsasse alguém de porta fora, até porque eu não posso. E, aliás, eu nunca fiz isso. Bom, por que você não fala a verdade? Eu queria continuar chocando os ovos de cobra, mas ele não deixou. Não deixei, não. Você só não pode estar em comunhão. Como um irmão que queria aqui ser batizado nas águas, já falei aqui, né? Aí ele começou a frequentar os cultos, ele queria ser batizado. Eu falei, mas por que você quer ser batizado, rapaz, nas águas? Você já abandonou a vida de prostituição que você tem? Ele, que isso, né, pastor? Aí é a minha necessidade. Eu falei, então continua no pecado, ora. Mas por que você vai... Ué, por que você quer se batizar? Não, eu fiz um voto. Problema seu com o seu voto. Aí ele falou que fui eu que impedi ele. Impedir de quê? Contrata 2, 3, 4 prostitutas para estar na casa dele quase toda semana, sei lá. E ele queria se batizar. Mas ele falou que isso aí é a necessidade dele. Eu falei, então, continua satisfazendo a necessidade dos capetas que moram em você. E aí você se alimenta de coisas da sua natureza pecaminosa. Agora você quer que eu te batize? E desde quando o batismo vai te livrar de alguma coisa, amado? Batismo em água não salva ninguém. Você precisa nascer de novo. Não vai abandonar o pecado, não? Tudo bem, problema seu. Eu não tenho nada com isso. Agora, para ter a misericórdia de Deus é para quem se humilha. É o quê? Eu chegar lá na igreja, hein? Eu vou chegar lá na igreja, todo mundo olhando para mim, e eu confessar o meu erro? Aqui que eu vou fazer isso? Não tem problema. É ruim, então eu vou para o inferno. Mas, esse problema não é meu. Esse problema é meu, eu não morri na cruz por você. É ruim de eu fazer isso. A minha cara de preocupado. Infelizmente eu não posso fazer nada. Aliás, eu não posso mesmo. O que eu posso fazer é pregar a palavra. Alguém, isso não é indireta, alguém ligou, não vou falar nome, ligou para mim dizendo, sabe, está congregando em outra igreja. Saiu daqui e foi congregar em outra igreja. Tudo bem, fazer o quê? É direito que a pessoa tem. Mas ligou para mim dizendo que estava com capeta, que estava morrendo, sentiu que ia para o inferno. Aí o que eu tenho com isso? Aí queria que eu fosse lá visitar. Falei, tu não tem pastor não? Você sabe o caminho da igreja, né? Nunca veio aqui. Agora tem graça, irmão, a pessoa sai daqui, se enche de carrapicho, e eu vou lá tirar o carrapicho, eu vou limpar a caquinha, e a pessoa fica em outro lugar. Não, meu filho, o seu pastor é que tem que limpar as tuas caquinhas, os bichinhos, né? Passar um... É o correto, é o seu pastor, não sou eu mais. Eu não sou o seu pastor, não sou mais. Então, se eu não sou, por que eu tenho que te pastorear por tabela? Eu posso te orientar, de repente, mas vem aqui. Por que eu tenho que ir lá? Não sou teu pastor. E quando eu fui, você não quis tirar o carrapicho da lã. Por que agora quer que eu faça isso? Não vou fazer, não tem porquê. Ainda delivery shepherd. Sabe? Entrega de pastor. Precisando de um pastor aqui agora, vem cá. Estou indo para o inferno, problema seu, eu não tenho nada com isso. Nossa, o pastor é muito duro. Procura um mole para você. De repente tem um pastor mole para você. Procura. Ora, veja. Alguém que não se arrepende. Alguém que não se humilha e eu sou culpado. Amado, se você não se humilhar hoje, não há arrependimento, não há nada. E você não quer aparecer diante dos homens? Um dia, mesmo sem querer, você escutará aquela fala assim: vinde malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Um dia você vai ouvir isso. E mesmo, eu não quero ir para o inferno não, tá, mas tu vai. Não é você que escolhe. Eu quero que você vá, eu estou pregando o evangelho para você não ir. Eu vi alguém chorando, dizendo: eu tenho que ir lá, então eu vou para o inferno. Chora, esmunheca, grita, você esperneia.
para não se humilhar, porque o orgulho está lá no topo. Foi o que derrubou Lúcifer. Imagina, se você é mero pecador como eu, a gente pode não gostar, irmãos. Talvez seja muito duro pedir perdão. Pior é não ser perdoado. Eu sei que não é fácil, por causa do orgulho. Algumas pessoas acham que nós somos duros, mas eu gosto que as pessoas falem na minha cara o que eu não quero ouvir. Porque aí pelo menos eu me retrato, eu dou um jeito de cuidar, né? Porque eu escutei. Imagine você está indo para um caminho errado, você está pensando assim, ó, isso aqui vai para a cidade X, aí você começa a andar, pega o seu carro e vai. Aí você pergunta, aqui, isso aqui vai para a cidade X? A pessoa vai. Aí depois de 100 quilômetros, você, caramba, era 80 quilômetros, já estou em 100, não cheguei. Pergunta, não, você andou no sentido contrário, pensa só. Falei, misericórdia, por que a pessoa me indicou para o caminho errado, né? Não. Se você estiver no caminho errado, eu falo, isso aí vai dar BO, vai dar problema. Volta, se arrepende, toma o caminho de volta, se humilha, porque quem se humilha é exaltado. Item de número 6 para a gente terminar. Hein? Às vezes você toma uma direção que depois para voltar é complicado, você não tem. Vamos lá, item 6, aliás, para a gente encerrar. As 3 mudanças. Então, grave essa noite, como conclusão do nosso assunto, as 3 mudanças importantes no Evangelho. Primeira mudança, interna. Eu preciso mudar aqui. Segunda mudança, externa, testemunho. Terceira mudança, geográfica. Mudança verdadeira, irmãos, começa do lado de dentro, interna. E toda pessoa que muda, que se arrependeu, que se humilhou perante Deus e mudou, ela não se acerca de narrativas. Ela não dá desculpas. Ela não vive fazendo acusações. Ela não vive se justificando. Por quê? Porque já resolveu a sua vida. Já está resolvido. Não vive se vitimizando. Sofri muito. Ai, como me judiaram. Irmão, Deus sabe quanto que eu já sofri. Significa que a ferida está aberta e que você não resolveu o seu problema. E que você continua sem se arrepender. Não resolveu a sua vida. Segunda mudança que eu já falei aqui é externa. Qual a mudança externa? Eu já falei. Palavras, o comportamento muda. Aquilo que está do lado de dentro vai se externar. Esses dias eu vi um presbítero, e eu escutei as falas dele, eu saí do carro que ele me deu uma carona, eu saí passando mal, irmão. Porque a fala dele é de alguém que está perdido, caído. A fala dele é de alguém caído em pecado. Porque não tem como alguém estar vivendo com Deus, que prega, que é um obreiro, ele ter aquele tipo de fala, que não combina com o Evangelho, irmãos. Imagina alguém, que foi a fala que eu ouvi, ele falou, é bom ser crente, e eu disse, mas ser crente não é questão, qualquer um pode ser, o importante é viver com Deus. A fala dele, olha a fala dele, já é alguma coisa. Já é alguma coisa. Alô, gente? Já é alguma coisa. Ser crente já é alguma coisa. Então o Evangelho é assim. Assim, eu não estou bem com Deus não, mas já é alguma coisa, né? Já é alguma coisa. É uma fala de alguém que não conhece Deus, querido. Uma pessoa que vai ouvir uma mensagem profética e dizer, todo ano é fulano dessas batatadas. Mas aí a pessoa foi profética. E é da parte de Deus. Como é que um obreiro fala isso? Muito estranho. E só não botou coisa podre para fora porque eu não dei vazão. Eu fui cortando logo antes. E aí um outro que conversou com ele, um outro obreiro que vive com a vida torta, falou para mim assim, fulano está reclamando disso. Eu falei, cara, você não viu nada não? Eu falei, o quê? Fulano está com a comunhão bagunçada. Para não dizer que está caído, porque a fala é de alguém que está em pecado.
E aí uma pessoa em pecado que não se arrepende, como nós falamos anteriormente, externamente vai, vomitar. Vai sair secreção. Vai sair o mau cheiro do pecado, amado. Se você tem comunhão com Deus, você sente. Você sabe que está lidando com alguém que morreu. Eu disse para minha filha que eu encontrei uma pessoa que estava na igreja, esse casal estava, hoje está afastado totalmente. E quando eu bati o olho nessa irmã e cumprimentei isso, cheguei em casa e falei para minha filha: nossa, fulano de tal tá caída, né? Morreu. Como assim? Ela, não, ela é esquisita mesmo. Eu falei, não. O Espírito Santo saiu dela. Dentro dela está um buraco negro, uma escuridão. O Espírito Santo, foi embora. O Espírito Santo abandonou aquela vida. Ele foi rejeitado naquela vida. Aí ela, não. Aí daqui a pouco chegou a notícia, realmente, ela já estava caída. Ou seja, na live eu tenho gente que sabe que o Espírito Santo, foi embora. Se aprontou tanto, falou asneira tanto, colocou Deus tanto, que o Espírito Santo se entristeceu e foi embora. Você já pensou, amado? Agora está tentando viver. É horrível, amado. Por que você fez isso? Cadê a humilhação? Acho que a pessoa tem coragem de dizer: vou para o inferno, mas não me humilho. Então vai. Então tem que haver mudança externa. Agora, a terceira e última mudança, geográfica. Como mudança geográfica? Mudança de lugar. Como é que você... eu agora sou de Jesus. Mas vai ver com quem você se reúne. Homens depravados, mulheres depravadas, pessoas viciadas, pessoas mentirosas, pessoas caluniadoras, pessoas levianas, pessoas promíscuas. E você é crente? Meu irmão, ovelha não pasta em matilha de lobo, pode ter certeza. Se está lá, você é uma loba ou um lobo, pode ter certeza. Uma pessoa que tem, irmão, que não se sente mal de estar em companhia de pessoas que não vivem com Deus, é porque já caiu. Se não caiu, está há alguns para estar admirando, está namorando os filhos do diabo. A gente tolera às vezes, tipos de colegas, se não for a serviço, eu não tenho prazer, irmãos, de estar ali numa mesa, conversando, contando história, os caras estão tudo com a sua roda de bebida e eu com o meu refrigerante, ali batendo papo e rindo com eles. Eu não tenho esse prazer. Por quê, irmãos? Não é o mesmo espírito, querido, com tudo que eu prezo pela vida dessas pessoas, mas o ambiente não me agrada. Não é que eu julgue, não é isso, é que eu não me sinto bem. Eu disse aqui que nós fomos fazer uma despedida de um casal que eu fiz do casamento, e as meninas crentes, já contei isso, na hora que tocou aquelas músicas música não, que funk não é música, é agouro. Quando tocou aquelas porcarias, elas dançavam e iam até o chão balançando o traseiro, amado. Como que aquelas meninas... Eu estava ali angustiado. Estava lá por uma questão de respeito ao casal, mas dentro de mim eu estava angustiado por causa do ambiente. Os tipos de músicas, não tinha, nada de depravado. Mas o ambiente não tinha o Espírito de Deus, eu não me sinto bem. Como que você diz que tem Deus se as pessoas com quem você anda vivem com os demônios? Como assim? Como que você se sente bem nesse lugar? Significa que o Espírito de Deus não está na tua vida? Você já caiu, há muito tempo. Quando o Espírito de Deus entra na tua vida, você muda a geografia. Geografia muda. As companhias mudam. Tem saudade? Comentava isso ontem com a minha filha. Eu tenho saudade de alguns amigos da minha infância espiritual. Pessoas que iam comigo, jovens, que a gente fez amizade para ir para o monte, vigília,
Vamos para a vigília, vamos para o monte, e vamos para o culto, tem culto no lugar X, vamos. Que coisa boa. Eu tenho saudade, alguns já partiram, e alguns até partiram perdidos. Muitos estão caídos. E eu tenho amigos de 30, 40 anos de amizade, mas que estão no Evangelho. Mas eram companheiros. O meu filho fala assim: pai, eu quero ter companheiros de décadas igual o senhor. Porque são pessoas que a gente se conheceu no Evangelho e continuamos no Evangelho aí 30, 40 anos juntos, caminhando na presença de Deus. Muita história para contar. Minha esposa fala que quando eu converso com eles no telefone, o telefone até esquenta a orelha, e eu levo 1, 2 horas conversando. Essa semana uma dessas pessoas fala assim, a irmã falou: vê o dia que eu posso conversar contigo, porque ela está perguntando isso, porque ela vai conversar comigo 1 hora, 2 horas direto. Minha esposa, mas que tanto acha assunto? 40 anos no Evangelho, é muita história para contar, é muita história, é muita experiência com Deus, é coisa linda, vida com Deus. Tem que ser comprar um frango assado, né? No dia de domingo, sentar lá e desossar tanto o frango quanto a fala. É muito bom. Então, se você diz que se converteu, mas é o tipo de companhia que você anda, galinha que acompanha pato morre afogado. Não pode, mano. Aí passou uma ovelhinha com uma porca do lado. Fala sério. Uma das duas vai para a lama ou vai para o campo. Dificilmente a porca vai pastar. É a ovelha que vai para a lama junto com ela. E quando voltar são 2 porcas. Me desculpe a analogia aqui, mas você precisa entender que quando o Espírito de Deus entrar na tua vida, as companhias vão mudar. A geografia vai mudar. Deus vai tirar você daquele lugar. Você não se sente bem. Você passa, cumprimenta, fulano e tal, mas você não se sente bem naquele ambiente. Você só vai se sentir bem na presença de Deus. Glória a Deus. De pé, por favor. Verdades centrais do Evangelho. Resumidamente, tem que ter mudança interna, mudança externa e mudança geográfica. O local. Geografia é local. Você tem que mudar o ambiente que você estava. Agora você tem que estar num ambiente onde tem louvor, testemunho, palavra de Deus. E outra, irmãos, cuidado com a roda dos escarnecedores, que é de crente, que eles ficam sentados falando mal da vida dos outros. São verdadeiras hienas, não são ovelhas. Se você é cristão, é fiel, começou, irmãos, faz igual no Bob, pede para sair. Dá licença, eu estou tirando meu time de campo, sai fora, fica aí não, porque isso não vai te edificar, vai te oprimir. Amém? Pai eterno, em o nome santo de Jesus Cristo, te glorificamos pela tua palavra nessa noite, que ela seja motivo de mudança, de transformação para aqueles que têm nos acompanhado até aqui, que a tua palavra venha de encontro às nossas necessidades, que nós vivamos o Evangelho de verdade, Senhor, não de meras palavras, mas que nós procuremos colocar em prática aquilo que nós ouvimos e lemos na tua palavra. Fortalece-nos na tua presença, passa o sangue precioso de Jesus, o sangue da aspersão que fala mais alto do que o sangue de Abel, do que o sangue da aliança no Antigo Testamento, mas o sangue da nova aliança, o sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. Nos guarde debaixo das tuas asas e nos leve em paz aos nossos lados, nos livrando de todo e qualquer mal, aniquilando a força do inimigo em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Terminado? Em nome de Jesus.